Olá, querido estudante, bem-vindo de volta. Vamos iniciar agora a nossa terceira unidade da nossa disciplina História do Design Gráfico, do nosso curso Design Gráfico da ETEFAC. Eu sou a professora Vanessa Arcoverde e nós hoje vamos falar um pouquinho do design gráfico brasileiro, principalmente do contexto modernista. Inclusive tem uma surpresinha para vocês, fiquem atentos, prestem bastante atenção. E para iniciar, é importante a gente dizer que esse período modernista brasileiro foi marcado por diversas transformações. O Brasil estava entrando num processo de modernização, então estava uma busca muito grande em termos de política, de cultura e também em termos econômicos também. A gente pode dizer que esse processo de saída do século XIX para a entrada do século XX, a palavra que pode definir é transformação. No nosso país, a gente estava com o presidente, JK, e ele tinha um projeto de governo de transformar o país de 50 anos em 5. Então, realmente foi um momento de muita transformação, de muita tecnologia, muitas edificações, muitas fábricas estavam sendo projetadas, construídas, mas era um outro tempo, As coisas funcionavam um pouco mais devagar, mas foi nessa época de tanta transformação, de tanta necessidade de projetos nossos, que chegou o design no Brasil. Mas quando eu falo de projetos nossos, de design nosso, é também interessante a gente contextualizar isso, porque até então nós não tínhamos uma instituição de design. Os profissionais iam lá para fora, principalmente para a Europa para estudar, e voltava para o Brasil muito com influência das vanguardas europeias. Mas nesse tempo da modernização, nesse contexto de tantas transformações, os profissionais começaram a sentir a necessidade de ter um ensino nosso, de ter um design nosso. Isso também teve muita influência na Semana de 22, da Semana de Arte Moderna, que foi um período de quebra de ruptura, de muita transformação também, e mesmo sendo antes do marco do design no nosso país, já tinha muito essa noção de transformação e de trazer um design nosso, um design brasileiro. E é nesse cenário de trazer um design nosso que surge a primeira escola de design, Como vocês podem ver na imagem, a primeira escola, a ESD, a Escola Superior de Desenho Industrial, que inclusive funciona até hoje, tá? E a gente não pode dizer que a ESD, ela marcou, foi o início de tudo do design brasileiro, porque antes disso já existiam profissionais que faziam design, mas ela foi muito importante para o design brasileiro, principalmente em termos de design mesmo enquanto profissão, enquanto ideologia. E a ESD, um dos fundadores da ESD foi Aloysio Magalhães, que é um designer muito importante para a história do design brasileiro, principalmente no período modernista. A gente não pode falar do design brasileiro no período modernista sem falar de Aloysio Magalhães. E para explicar um pouco sobre Aloysio Magalhães, quem foi ele, todo o contexto de Aloysio para o design brasileiro, eu trouxe um convidado super especial, que inclusive trabalha no MAMAN, que é o Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, que é em homenagem a Aloysio Magalhães. Eu apresento a vocês Ítalo. Bem-vindo, Ítalo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer. Eu sou Ítalo Barbosa, eu trabalho no setor educativo, como Vanessa falou, do MAMAN, do Museu de Arte Moderna de Aloysio Magalhães, e é um prazer sempre poder falar de Aloysio, resgatar esse trabalho que ele fez e deixou um legado fundamental para o desenvolvimento do designer nacional brasileiro. Aloysio nasceu em Recife, é pernambucano, de uma família da elite pernambucana, sobrinho de Agamenon Magalhães, político importante, filho do médico sanitarista Ageu Magalhães, e esse contexto todo é fundamental para explicar a formação que ele tem enquanto designer, mas uma formação do ponto de vista humanista, para o desenvolvimento da cultura na vida dele. A pedido do pai, ele vai fazer Direito na Faculdade de Direito aqui de Recife, pela UFPE, e desde criança ele já tinha aptidão e interesse pela arte, pelo designer, e na FDR, embora ele não goste do curso de Direito, ele procura, faz muitas amizades, e os colegas mostram a ele o TEP, o Teatro de Estudantes de Pernambuco, coordenado por Hermílio Borba Filho, e a partir de lá que ele começa o trabalho dele enquanto cenógrafo, produzindo os figurinos, criando os cenários, e isso ainda na década de 40.
E aí, em 1951, ele vai para... o governo francês oferece uma bolsa de estudos, e aí ele vai para o Museu do Louvre, onde ele faz um curso de museologia, e aí ele tem o primeiro contato com tipografia, que é nesse período que ele começa a enveredar pelo caminho das artes plásticas ainda. Só quando ele volta para o Brasil, e aí já no começo da década seguinte, ainda na década de 50, mas exatamente em 1954, junto com Gastão de Holanda e José Laurencio, ele cria o gráfico amador, né, que embora seja uma proposta experimentalista da imprensa, né, porque eu acho que, enfim, vale ressaltar que a imprensa no Brasil já chega muito tardia, né, só chega com a chegada da família da corte portuguesa no Brasil. Até então a gente não tinha desenvolvimento, como você falou, tanto no design ou em outros segmentos. A gente precisava ir lá fora buscar todas essas referências. E aí a proposta do gráfico amador, né, um movimento editorial independente que influenciou a técnica, né, na arte gráfica brasileira, era justamente produzir sobre uma forma cuidadosa textos literários, né, mas cuja extensão técnica não ultrapassasse a proposta deles experimentais. Nesse processo, né, o gráfico amador produziu grandes obras para grandes literatos, como Carlos Drummond de Andrade, Ariano Suassuna, que mais para frente Ariano fala que o movimento armorial, que também é um movimento de resgate da cultura, sobretudo nordestina e pernambucana, teve influência de Aloísio. João Cabral de Melo Neto, que era primo de Aloísio, juntos fizeram o Anique Bobô, que é uma espécie de uma peça literária, na verdade de um filme que no Recife, na década em 1958, vira uma peça literária, João Cabral fala que o texto foi inspirado nos trabalhos de Aloísio Magalhães. Ele viu os trabalhos de Aloísio Magalhães e dali ele criou todo o conto poético dele, né? E do ponto de vista, aí ele parte desse ponto mais experimentalista, vai para os Estados Unidos, onde ele se forma enquanto designer, e nesse processo tem uma coisa que, eu não sou designer, mas nas minhas leituras eu percebi que tinha uma coisa do design, uma coisa muito mais neutra, né? De não ter traços onde todas as composições estéticas fossem facilmente compreendidas. E Aloísio, vendo a vastidão da cultura brasileira, desde então se incomodou com isso, né? E aí, quando, embora ele seja influenciado, né, pelo movimento concretista, pelas vanguardas europeias, sobretudo pela escola de design da Suíça, ele volta para o Brasil tentando se afastar dessa abordagem muito mais intuitiva do desenho, da estética, e ele consegue propor uma integração entre a modernidade brasileira, né, com a estética moderna, né? Porque, como eu falei, o projeto moderno, me corrija se eu estiver errado, tinha essa coisa mais intuitiva, uma coisa muito mais linear. E Aloísio Magalhães, ao longo do trabalho dele, as influências que ele teve ao longo da vida dele, colocaram ele nesse não lugar do entendimento, por assim dizer. Ele olhava para as nossas referências, ele olhava para a nossa cultura e dizia: como é que a gente não vai valorizar isso? Como é que esses traços que a gente tem aqui em Pernambuco, mais precisamente em Olinda, na casa onde ele morou, na Ladeira da Misericórdia, tem ladrilhos hidráulicos no chão que são belíssimos. E a partir daqueles ladrilhos ele olhava, observava aquilo e pensava em algumas dessas obras, né? Sobretudo os cartemas, que é talvez o conjunto da obra mais emblemática do trabalho de Aloísio Magalhães, né? Que são essas justaposições de cartões postais. Desculpa, você chegou em um ponto que era o que eu mais queria falar na aula, que assim, Aloísio Magalhães, como o Ítalo bem falou, ele é um designer brasileiro, né? Mas ele é pernambucano, e assim como eu falei no início da aula, como aqui não tinha instituição de design, ele também estudou lá fora, ele se formou lá fora.
Mas ele volta para o Brasil e ele tinha muito essa vontade de trazer, de mostrar, né, o design brasileiro, a potencialidade da cultura brasileira. Vocês podem observar Aloysio Magalhães, né, que a gente começou a falar, mas aí está a cara de Aloysio, né? E ele criou vários projetos muito importantes para o design brasileiro. Um desses projetos é a Cédula de Cruzeiro, né, que foi um concurso para desenhar a nova cédula. Aloysio ganhou o concurso e isso marcou uma grande inovação no tempo, né? Também o quarto centenário do Rio de Janeiro, que era em comemoração a 400 anos da cidade. E diversas obras de Aloysio, diversos projetos, identidade visual. Aloysio realmente ele marcou o design brasileiro e é isso que eu quero falar agora com o Ítalo, que é sobre essa importância de Aloysio para o design brasileiro em trazer o design nosso, né, de mostrar a potencialidade da nossa cultura. Puder falar um pouquinho sobre isso, Ítalo? Aloysio, como você falou, eu falei anteriormente, ele fazia questão de ressaltar os traços da nossa cultura. Então, todo esse processo do desenvolvimento moderno, né, brasileiro, está ligado com as nossas raízes. Embora atualmente se discuta, né, numa noção, num conceito de identidade nacional, mas até então, para Aloysio Magalhães, a gente sempre tivemos elementos simbólicos, e eu acho que talvez seja o grande diferencial do design de Aloysio, né, do trabalho dele, porque ele conseguia integralizar a força estratégica, os traços que o designer precisa e tem, mas com uma funcionalidade, né, que estava totalmente ligada à nossa identidade nacional, né, e de um fácil reconhecimento. A gente olhava, por exemplo, você falou das cédulas, a gente olhava para aquelas cédulas, né, e a gente percebia, a gente se conectava com aquilo ali, como muitos outros símbolos. Por exemplo, a logo do posto da Petrobras, do posto BR, da Bienal. Acho que para trazer ainda mais para perto da gente, o símbolo do Instituto da Oficina Brenan, né? No comecinho ali, quando já era uma olaria, mas que vai virar esse equipamento cultural, Brenan convida Aloysio e pede que ele utilize o símbolo, né, o ofá, né, que é o arco e flecha, né, de Oxóssi, do orixá Oxóssi, e aí ele consegue atribuir ali um sentido tanto gráfico, né, tem uma coisa moderna na leveza, de como a flecha está bem posicionada, ao mesmo tempo sem deixar a simbologia, e aí tem ainda mais a perspectiva afro-brasileira, né, do orixá. Então, nesse sentido, pode-se dizer que é um projeto brasileiro da cultura, né? Porque, como eu falei, ele tinha sempre boas relações. Então, você fala do contexto político, que é sempre fundamental. Aloysio Magalhães passou pelo processo da ditadura, né? Passou por esse processo muito difícil. E aí ele já, enquanto artista, enquanto gestor cultural, porque ele foi diretor do IFAM, também foi secretário de Cultura, eu só não lembro exatamente em qual governo, mas foi ali no finalzinho da década de 1970, no comecinho da década de 80. Então ele conseguia, apesar de todas as dificuldades, né, dos espectros políticos ali, muito florados, ele conseguia mostrar que a gente precisava olhar para a nossa cultura a partir dos nossos próprios termos. Perfeito. Como é que a gente pode entender as noções de bens de patrimônio cultural se a gente não consegue entender que o que a gente produz, que o que a gente tem, também é um patrimônio? Então, que a gente conseguisse primeiro entender o que a gente produzia, entender a importância daquilo ali, para depois a gente fazer um contraste, né? O trabalho de Aloysio não é um trabalho que muita gente pode parecer, ele tem uma ruptura, mas não é uma cisão, não é uma separação. Ele tinha muitas referências, ele fazia eu até anotei uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele fala que a noção de ser universal não é igual, né? Que a ideia de universalidade você não vai se contrastar para ser totalmente, você construir a partir das heterogeneidades, né, das diferenças, uma nação. E ele fala, será que a nação brasileira pretende desenvolver-se no sentido de se tornar uma nação rica, forte, poderosa, porém uma nação sem caráter? E justamente esse caráter que ele fala é essa identidade.
de como, a partir da nossa cultura, do que a gente constrói, em termos de designer mesmo, de traços, a gente pode criar as nossas identidades, o nosso trabalho, né? E esse talvez é o maior legado dele. Perfeito, Ítalo. Dá para perceber que Ítalo é realmente um expert, né, em Aloysio Magalhães. E é com essa fala de Ítalo que eu quero fazer uma reflexão final para vocês. Porque como a gente falou, Aloysio ele estudou fora, tinha aquele todo o contexto das vanguardas europeias. E a gente ainda hoje em dia também é muito influenciado pelos saberes europeus, né, por toda uma questão política, toda uma questão histórica. Mas assim como Aloysio, a gente também pode ter esse olhar crítico, esse pensamento crítico, e não deixar que essas influências europeias sejam a maior influência da nossa vida, né? Que todas as nossas referências venham desses saberes europeus. Assim como Aloysio, a gente pode olhar o nosso design brasileiro, principalmente você, né, enquanto estudante, que será um futuro profissional, um futuro designer, ver todas as influências, as referências que nós temos no design brasileiro, porque sim, o nosso design brasileiro é muito potente, tá? Muito obrigado, Ítalo, por ter aceitado o convite, né, por sua contribuição, que foi maravilhosa. E estamos chegando ao fim da nossa videoaula, da nossa terceira unidade, até a unidade 4. Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e não esqueça de acompanhar as nossas redes sociais, EducaPE TV, tanto no Instagram como no YouTube. Tchau, tchau. Até a unidade 4.